Aí você pode me perguntar assim, Ale, mas e você? Nunca tem esses pensamentos? Tem, claro que tem. Talvez eu tenha uma diferença, que eu estou mais treinado para percebê-los e tomar uma ação imediata. E é isso que eu procuro sempre passar aqui nos meus vídeos, conversar com meus clientes, preparar, né, esse processo de percepção e atenção à forma que você funciona no seu dia a dia, porque é dessa maneira que você vai cuidando da sua consciência. Vamos fazer aqui um exercício juntos. Veja se você já passou por algo aqui parecido. Um fato real. Uma cliente minha que começou a ficar preocupada com a vida de seu irmão, que estava em conflito com seus pais. E ela passou a olhar o lado negativo da situação e com seu gatilho do seu trauma, no que já viveu ali de desafio e não resolveu, passou a se comportar de uma forma. Isso fomos entender, lógico, quando aprofundamos na história dela. Mas esse é o ponto que eu quero chegar. Uma reclamação tem algo por trás, um medo, um padrão. Nesse exemplo, a pessoa começou com pensamentos negativos sobre a situação que levava ela a reclamar, a se queixar da vida dentro da sua casa para o seu marido e para os seus filhos. Então, assim, o pensamento negativo. Meus pais não vão dar conta, e isso vai refletir na minha vida e dos meus filhos. Era esse o pensamento dela. A crença por trás. Eles nunca se entenderam, sempre brigam e eu que tenho que resolver. A reclamação. Minha vida nunca vai ter paz, porque minha família está sempre em briga. Os sentimentos ali que estavam envolvidos. Medo, revolta, injustiça, raiva, preocupação. Percebe a sequência aqui de informações importantes? Por exemplo, um outro pensamento. Meus pais não merecem passar por isso. A crença por trás continua a mesma. Eles nunca se entenderam, sempre brigam e eu tenho que resolver. Essa crença, o padrão. Outra reclamação. Não aguento mais resolver as coisas de meu irmão. Tem todo ali reclamando, né? E o sentimento? Revolta, tristeza, preocupação, raiva. E normalmente o jeito dela resolver era brigando com o irmão e discutindo com os pais. Essa era o que ela fazia normalmente, provavelmente desde a sua infância ali. Esses sentimentos que ela tinha só impulsionavam para o conflito. Isso não resolvia, e sim parava temporariamente as brigas. Até porque os autores ali, a família dela, não queriam resolver, principalmente pela passividade dos pais, seja qual for o motivo dessa passividade. Aí vem as perguntas. Por que essa pessoa tem que resolver? Uma vez ali ajudar, ok. Agora, a vida inteira tentando ajudar, sendo que as pessoas não queriam essa ajuda, continuavam naquele processo. Então, o que adianta ficar reclamando, inclusive trazendo essa energia de revolta para a sua casa, para o seu relacionamento, para os seus filhos? Então, a gente começou a questioná-la, para ela tomar essa consciência e sair desse lugar. Então, nesses momentos de reclamações em casa, ela só tornava uma pessoa desagradável. Lembra daqueles comportamentos que a gente identificou? Uma pessoa hostil. Não que ela queria ser hostil com a família dela, mas ela se tornou uma pessoa desagradável. E ainda gerava uma sensação ali de medo e preocupação em todos, no marido, nos filhos. Ou seja, esses pensamentos e reclamações trouxeram um problema da família dela para dentro da sua casa. E o padrão, né, que estava por trás de tudo isso, sustentando, que ela trouxe lá da sua infância, mesmo não convivendo diretamente mais com eles. Então, veja, olha a troca que estava acontecendo, né? Ela estava reclamando, com todos aqueles sentimentos, então a troca com o irmão, com os pais, até pelos conflitos, pelas brigas, pelas discussões, a troca com o marido em casa, porque ela trazia toda essa informação e acabava ali gerando todo aquele medo. Olha quantas trocas de energias, de vibração e esse
e essas sensações também que ela tinha, que iam somatizando no seu corpo. Isso ajuda alguma coisa? Então, essa tomada de consciência que a gente trouxe, mapeando todo esse processo. E isso é autoconhecimento. Eu preciso de todas essas informações para entender e ela, no caso, fazer uma escolha. A vida é feita de escolhas, né? E fazer esse caminho, mapear esses hábitos de pensar, de agir, reagir e o que sente diante das situações para mudar. Qualquer que seja a escolha, não importa, no caso, ela poderia se distanciar dessa relação, fazer mais uma nova tentativa, ou apenas conviver com a situação. Você precisa sustentar de uma forma que não impacte na sua saúde, no seu equilíbrio, na sua paz. Até para fazer mais uma tentativa, fazer de uma forma diferente, observar todo o cenário de uma outra maneira e, principalmente, não levar para casa o seu problema. Ou seja, identificar esses hábitos. Porque imagine as pessoas da sua família, marido, filhos, né, que estavam sendo impactados e já criando os seus traumas. Olha o ciclo, né, que começa nesse processo. Ela estava passando a repetir ou criando um padrão, um trauma para essas crianças e até na relação ali com o marido. Então, uma simples reclamação, você pode encontrar oportunidades de mudança, para de evitar conflitos, entender porque você pensa e se comporta de tal forma. Isso é autoconhecimento, isso é autoterapia. Por mais que você tenha ali uma ferramenta, algo que você, né, que te apoie, como a jornada Trinos, por exemplo, ou alguém que te apoie, alguém que te escute, você precisa ter esse hábito de identificar tudo isso, de cuidar aqui dos seus pensamentos, mapear os seus pensamentos. Eu estou até sendo repetitivo para poder evitar toda essa energia que vai tirando a sua paz, que vai tirando a sua saúde aos poucos e vai minando ali a cada dia, e durante um longo período isso vai entrar num colapso ali do seu corpo ou da sua saúde emocional, virando qualquer tipo de desequilíbrio que você vai ter que cuidar uma hora, né? Isso é autoconhecimento. Isso é cuidar da sua consciência.